A iniciativa Cinturão-Rota é um programa da China, né? Um programa chinês. O que eu acho é que ele é um bom programa de cooperação internacional. Por quê? Primeiro, porque ele é o único existente, né? Você não tem um outro programa dentro que tenha um escopo tão amplo, nem tão pouco que tenha gastado $1 trilhão ao longo de 10 anos, nos últimos 10 anos. E porque ele abrange, eu acho que não só, igual as pessoas pensam, não abrange só infraestrutura, né? Rodovias, portos, aeroportos, infraestrutura digital, estruturas sociais, inclusive, né? Tanto de segurança quanto de saúde e educação. E até esgoto e água potável. Mas, atualmente, vocês devem ter visto na terceira reunião do Belt and Road, nós vimos uma coisa importante para o Brasil e acho que para os países do sul global. A proposta, né, de fazer uma parceria em industrialização, né, com indústrias, parques industriais e também transferência de tecnologia. Acho que essa é eu acho que é a grande oportunidade na cooperação internacional. E essa questão dos parques industriais, se você for ver ao longo de todo o traçado desse Cinturão-Rota, principalmente quando se trata dos países do sul global, tipo assim, os do Oriente Médio, né? Arábia Saudita e Emirados têm parques industriais e tecnológicos. A Indonésia tem parque industrial e tecnológico. Essa que eu acho a proposta fundamental para o Brasil. Então, tem esse aspecto. Segundo aspecto, o Cinturão e Rota, ele não exige exclusividade. Você pode fazer parceria com o Cinturão e Rota e outras tantas que você pretender. Terceira característica que eu julgo importante. Se você for ver, tanto o Banco Mundial quanto o Banco Asiático de Desenvolvimento participam em investimentos correlatos, ou diríamos assim, investimentos paralelos. Inclusive, tanto o PNUMA quanto o PNUD. E, em quarto lugar, tem uma coisa que eu também acho importante nessa proposta. Pela primeira vez, você vê algum país com alguma preeminência internacional propondo o quê? Um desenvolvimento comum. Geralmente, se propõe uma divisão de trabalho. Olha, eu me industrializo e você produza commodity. Hoje, produzir commodity é fundamental. Nós não podemos abrir mão de continuar sendo, por exemplo, o maior exportador de produtos alimentares, agrícolas e de proteínas para a China, porque somos o maior exportador do mundo. Nós não temos de abrir mão disso, mas o que nós não podemos é aceitar uma divisão do trabalho internacional na qual nós produzimos commodities e eles produzam, ou quem quer que seja, produza produtos manufaturados. Essa divisão do trabalho é antiga, ultrapassada e não nos interessa. E temos de procurar uma parceria que transfira tecnologia. Por quê? Como é que se faz o ketchup para a gente não ser só consumidor de produtos da quarta revolução industrial? Eu me pergunto, como? Você faz ketchup fazendo o seguinte, ou seja, o que é o ketchup? Como é que você alcança os países já desenvolvidos? Como é que faz? Eu acredito em duas coisas. Acredito que um país tem de investir muito em educação e, ao mesmo tempo, tem de, no investimento em educação, procurar, né, construir uma parceria com os melhores institutos internacionais. Por isso, naquele momento, no passado, eu fiz o Ciências Sem Fronteira, porque nós precisamos de pós-doutor, doutor e uma formação também técnica para você conseguir desenvolver tecnologia ou
ser receptador também de tecnologia. Isso é importante. Então, um país você tem de conseguir transferência de outros países. Tirando, se você considerar só, se eu não me engano, a Inglaterra, quando fez a Revolução Industrial, não copiou de ninguém. Os Estados Unidos e a Alemanha copiaram da Inglaterra. O Japão copiou dos Estados Unidos. A Coreia, a mesma do Japão e dos Estados Unidos. A China, dos tigres asiáticos e do Ocidente. Cada um vai copiando. O processo de transferência de tecnologia e de você conseguir chegar na quarta Revolução Industrial é crucial para o Brasil. O Brasil não pode ser consumidor só de plataforma. Nós não temos de ser consumidor só de plataforma de e-commerce, nem tampouco de plataforma como o equivalente ao Didi, que é o Uber. Nós vamos ter de ser capazes de usar todos os fatores da quarta Revolução Industrial. Quando dizem que o carro elétrico chinês é mais barato, ele não é mais barato, igual muitas vezes a imprensa diz, a imprensa internacional diz, porque eles pela overcapacity, pela sobrecapacidade. Ele é mais barato porque você olha onde é que tem mais robô no chão de fábrica. Em que país do mundo? É por isso, porque a produtividade do trabalho é maior. Você coloca uma opção de robô em todas as atividades e você vai obter um certo nível de produtividade do trabalho que você vai ter um carro melhor, mais barato e vai introduzir tecnologia embarcada no carro que você não vê em outros carros. Isso eu quero para o Brasil. Eu acredito que o Brasil fará uma parceria com a China, uma parceria estratégica de alta qualidade. Como é que ela vai se chamar? Cada país vai ter seu programa, né? Nós vamos ter o PAC e os outros programas de reindustrialização e de desenvolvimento científico e tecnológico, educacional, científico e tecnológico. Eles têm um processo de cooperação. E eu acho que o Brasil tem de aproveitar todas as oportunidades que se lhe aparecem. O banco tem uma característica que eu acho muito importante, né? Ele é um banco dos países emergentes grandes do sul global, feito por esses países, para esses países. Então, ele é um banco que tem por objetivo essa questão fundamental. Primeiro, desenvolvimento de infraestrutura em todas as áreas, com um foco muito grande na questão da sustentabilidade, ou seja, do combate aos efeitos da mudança do clima e das ações efetivas para reduzir, para ajudar na redução da temperatura, né, aos parâmetros definidos pela ONU e por todos os países que participaram do Acordo de Paris, que é energia. Nós investimos em energia renovável, eólica, solar, investimos em hidrelétrica, investimos em rede de transmissão, investimos, por exemplo, numa coisa que eu acho muito importante. O banco está começando a desenvolver esse projeto que é muito importante, na questão do lixo. Não sei se vocês lembram que no Brasil, né, nós temos uma legislação que diz que não pode nem enterrar, nem queimar. Muitas vezes se pensou em fazer energia a partir do lixo. O problema é que ela é a partir da biomassa, né? Ela é cara. Então, aqui eles têm um projeto que eu acho muito importante para a gente trabalhar, inclusive o banco está trabalhando nisso, que é o projeto do biodigestor de alta capacidade. O que ele faz? Só o lixo orgânico. Ele transforma lixo orgânico, através da biodigestão, em fertilizante orgânico.
o que é muito importante. Enfim, nós trabalhamos nessa área e agora estamos também muito interessados na questão de ajudar os países que são participantes do NDB na questão da industrialização e da busca de melhor tecnologia. Né? Daí por isso que estamos buscando também muitas questões na área da saúde, por exemplo, hospital inteligente. Nós estamos construindo esse banco tem de se expandir, né? Entrou a Argélia, né? Esse é um processo lento. O banco, ele hoje, eu te digo o seguinte, ele saiu da infância, ele está chegando ali à adolescência, porque a nossa experiência, nós não exigimos, nós não criamos nenhum critério para emprestar para país nenhum. Nós não falamos, olha, você tem de privatizar seu setor para você ter acesso a um financiamento de $1 bilhão. Isso não existe, que é a chamada condicionalidade. Então, eu tenho uma expectativa que o banco continue crescendo. Nós estamos andando e temos de andar com um passo de cada vez. Ninguém vai querer achar que esse banco, de repente, vira um imenso banco que tem o mesmo estatuto dos outros bancos multilaterais, que tem alguns 54 anos. Né? Eu acredito muito que é um banco que está em permanente crescimento. Nós começamos 5, né? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Agora nós temos Emirados, Bangladesh e Egito. E Argélia, dá 9. E o banco tem muitos países que já, né, pleitearam a entrada. E é um processo. É um processo lento, cauteloso, porque a gente tem de providenciar as condições para que esses países estejam presentes. Mas eu acho que 2 coisas caracterizarão o banco nos próximos anos. Não, 3. O banco será cada vez mais um banco preocupado com infraestrutura, com desenvolvimento sustentável e, portanto, em compromisso com o meio ambiente, e um banco preocupado com industrialização e transferência de tecnologia. Um banco, isso é o primeiro. O segundo, um banco que se expande para os países do sul global. Um critério, calma, tranquilidade, mas se expande. E terceiro, um banco que vai procurar cada vez mais financiar o setor privado com moeda local, para garantir que nós cumpramos, porque nós temos um planejamento de 2022 a 2026. Nós temos de ter 30%, por causa desse planejamento, que é anterior à minha presença no banco, nós temos de ter 30% do nosso investimento para o setor privado e 30% do nosso investimento em moeda local. Então, eu te diria que são esses 3 elementos. Primeiro, eu acho que eu admiro algumas características da governança. Uma delas, por exemplo, a China parte do pressuposto que nós somos humanos e vamos errar. Então, nenhum projeto é feito sem partir dessa premissa. Então, há muitos pilotos. O que fazem em termos da governança? Eles fazem pilotos e testam, na suposição que a probabilidade é que vamos errar. É característica intrínseca nossa. No Brasil, muitas vezes, inclusive vocês da imprensa, partem do princípio que tudo vai ser certo. Não existe essa hipótese. Então, o que acontece quando você parte do princípio que a probabilidade maior é ter erro? É que você pode desenvolver pilotos, que você pode ter essa capacidade flexível de tentar e aprender tentando. Isso eu acho um elemento fascinante na metodologia de aplicação. Recentemente eu perguntei, mas vocês fizeram esse piloto com quem? Também tem, eu quero falar isso porque tem características bem específicas aqui. Nós fizemos numa província média. Eu perguntei quantos habitantes? 200 milhões. Então, tem esse lado,
né, deles fazerem um piloto e testar ali para ver se era fundamentalmente um programa de saúde. Testar para ver se é compatível, né? Quais são os riscos, como é que você implanta. Essa eu acho que é uma característica importante. A segunda foi que eu descobri uma coisa, e acho que vocês que estão aqui sabem disso, vão saber o que eu estou falando. Eu descobri que a reforma e a abertura não acaba nunca. Não tem um dia final para reforma e abertura. Eles estão sempre reformando e abrindo. A abrir, eu acho que do ponto de vista econômico, quando eles falam abertura, é abrir para competição. Do ponto de vista econômico, né? Tem vários pontos de vista, mas a China tem um fortíssimo setor privado. E também tem um setor público, que é menor que o setor privado. Agora, no setor público, você também tem competição. Raramente você tem uma empresa monopolista. Raramente. Isso eu acho muito importante na questão da reforma e abertura. A percepção de que você, para construir um país, você tem de sempre se adaptar à realidade. E que a realidade está em mutação. Você não muda todo dia, é óbvio. E você não abre, ou seja, esse processo é um processo por etapas. Então vocês vejam o seguinte, essa questão agora das novas forças produtivas. O que é as novas forças produtivas? É crescer ao longo da cadeia de agregação de valor, não é isso? Ou seja, na área industrial, na área agrícola, na área de serviços, em todas elas, eu vou crescer na agregação de valor. Eu vou aplicar inovação em todas. Então, as novas forças produtivas são o quê? É ciência e tecnologia em toda a cadeia. Isso significa que você vai ter um nível de produtividade crescente, mesmo que em alguns momentos, né, a política macroeconômica tenha de ser ajustada, que você passe por algumas dificuldades. Esse processo é um processo de longo prazo. Sempre tem essa previsão. Você não trabalha no curtíssimo prazo aqui. Não se trabalha no curtíssimo prazo. Não se pensa no voo de galinha como o padrão de crescimento. Você pensa num padrão de constante modificação e de constante alteração do processo. Aquela versão ultrapassada, que tem uma contradição entre Estado e empresa privada, Estado e mercado, ela é completamente ultrapassada. E ela é ultrapassada pelo seguinte, o Estado, em qualquer país do mundo, ele tem uma grande capacidade de favorecer as suas empresas e garantir que o seu mercado seja mais competitivo, que você tenha políticas industriais. Hoje, eu acho estranhíssimo, por exemplo, a Folha e o Globo passaram a vida falando que política industrial era um crime. Era que quem fizesse política industrial, de fato, estava cometendo um equívoco monumental. Então, vocês me explicam o que faz hoje os Estados Unidos. E o que faz mais? Vamos falar uma coisa bem recente. Vocês leram o relatório do Mário Draghi? Quem é o Mário Draghi? Primeiro-ministro. Quando tiraram o Berlusconi, na época da crise do euro, colocaram o Mário Draghi. Depois o Mário Draghi foi aquele, não sei se é presidente do Banco Central Europeu. E naquela época ele que falou aquela frase célebre, farei tudo possível. E fez, né, para resolver o problema do euro. O Mário Draghi fez um relatório de 400 páginas, em que ele faz uma avaliação do que está acontecendo na Europa. Perda de competitividade em relação aos dois países principais, China e Estados Unidos.
perda em termos industriais, em termos também de tecnológicos. E faz uma proposta. A proposta do Mário Draghi é 800 bilhões de dólares para fazer o catch-up. Isso é mais do que proposta de política industrial. Isso é avaliação clara do senhor Mário Draghi, que se você não tiver algumas medidas, e olha que a Europa eu acho que tem um grande instrumento de fazer isso, que é o nível educacional europeu. Né? O nível educacional europeu permitirá à Europa de se ajustar. Eu pelo menos acredito. Não sei se eles vão gastar 800 bilhões de dólares ou 1 trilhão de dólares, mas que isso é importante, é. Acho que é bom a gente ficar bastante atento ao que está acontecendo no mundo. O mundo está mudando as formas de fazer as coisas, principalmente porque a 4ª Revolução Industrial vai exigir muitos recursos. E eu acho que o Brasil tem todas as condições de fazer isso de forma assim, a transformar o nosso país no que ele pode ser. Porque nós temos tudo, gente. Que país que tem petróleo? Que país que tem terras altamente produtivas? Que país que tem uma capacidade de produção de proteína que nós temos? Que país que tem os recursos minerais que nós temos? Que país que tem a indústria que nós temos? Alguma parte dela, né, nós perdemos, mas existe isso. Nós somos um país que produzia jato até outro dia. Né? Vamos voltar a produzir jato? Não existe essa hipótese dessa divisão. O que fica claro nessa etapa histórica que nós estamos vivendo, que nenhum país do mundo desenvolvido aceita a divisão do trabalho, que eu não produzo nenhum produto industrial, máquina, equipamento, eu só importo, vocês produzam, nenhum aceita isso. E por que nós temos de aceitar? Eu primeiro acho que não é desdolarização, entendeu? A questão não é essa. Eu acho que é o uso de diferentes moedas, né? O uso, você amplia a sua cesta de moedas, como ampliou o do euro, né? Como teve o euro em um determinado momento que todo mundo usou, né? E usa. Ainda é uma moeda de referência. E se você vê hoje, o que está acontecendo? Você está vendo a multiplicação de plataformas em moedas locais. Tem uma plataforma, por exemplo, o MBridge. Entra na internet, você vai ver. Que tem uma plataforma do MBridge em que participa o BIS, o Banco Internacional de Settlements, não de... fugiu. Tá vendo? Tá vendo? É isso que dá. O BIS, tá? Tem, junto com o BRICS, tem a Arábia Saudita, a China, se eu não me engano, os Emirados Árabes, a Tailândia e mais 38 países de observadores. Em que consiste, por exemplo? Eu estou dando ele porque é um exemplo mais amplo, né? De vários países diferentes. Consiste no seguinte: bancos centrais emitem uma moeda, Central Bank Digital Currencies, moedas digitais de bancos centrais, e começam a fazer trocas entre si, eliminando os métodos mais, diríamos assim, mais anteriores de pagamento. Né? Nós estamos na internet, você vai usar outro tipo de plataforma. Isso existe também entre a Índia e outros países, existe em várias, você vê em várias comunidades internacionais. O que é a discussão? É a discussão de forma de pagamento e também a discussão de uso de moedas locais. No caso do NDB,
nós temos no nosso planejamento estratégico está previsto, né, que nós iremos utilizar a moeda local. Por quê? Porque é o seguinte, o banco tem o compromisso de financiar o setor privado. Quando você vai financiar o setor privado tem um problema, que é o seguinte, ele sofre as consequências do encarecimento dos financiamentos internacionais, derivados do quê? Dele não controlar nem a taxa de juros, nem a taxa de câmbio. Quando, por exemplo, o Federal Reserve, Banco Central Americano, resolve mudar, vamos supor, a política aumentando a taxa de juros, quem tomou em dólar, o que acontece com ele? Ele tem uma variação, né, na sua dívida. Então, por que você quer moeda local? A gente quer levantar o dinheiro em moeda local e garantir que aquele financiamento que nós possamos fazer seja moeda local. Então, o fluxo dele de receita e o fluxo de pagamento vão casar. Do jeito que está, não casa. Em inglês, não tem, sabe, tem um mismatch. Não casa um com o outro. E aí você tem uma dificuldade de emprestar. Hoje usa-se muito swap. Ou nós, por exemplo, fizemos o primeiro levantamento de fundos na África do Sul, com o RAND. E fazemos aqui na China com o Panda Bonds. Vamos querer fazer no Brasil e vamos querer fazer na Índia. No Brasil tem sempre o problema que nós praticamos uma taxa de juros extremamente alta para os padrões internacionais. Mas sempre você consegue construir formas mais criativas. Então, essa questão da moeda local é uma questão que cada vez mais ela vai se tornar um instrumento de financiamento.